Oi, oi, eu sou o Shirba e caso você goste de filmes japoneses, filmes asiáticos, especialmente de drama, esse vídeo é pra você. E caso você não goste, fique nesse vídeo porque esse é um excelente filme, entendeu? Caso você goste de cultura japonesa e caso você goste de filmes em geral, ou seja, todo mundo. O vídeo de hoje é pra falar brevemente sobre um filme que eu assisti há pouco tempo na Twitch chamado ou em português, O Sabor da Vida. Eu vou explicar brevemente, rapidinho, o título, né, o nome desse filme, que é se eu não me engano, é o nome dado à pasta de feijão, entendeu? A pasta de feijão doce, de feijão azuki, que, né, que é famosa no Japão, que faz vários doces, no caso do filme o dorayaki. Então, eu acredito que seja isso. Caso você seja uma pessoa que frequenta a comunidade japonesa brasileira, nipo brasileira, caso você seja descendente, não sei, comente aí por favor, porque isso eu não tenho conhecimento de causa, eu tô sem internet, então eu não consigo pesquisar sobre. Enfim, inicialmente sobre o que se trata esse filme. É sobre um rapaz, né, não um senhor, mas é um rapaz de meia idade que ele tem uma lojinha, sabe? Eu não sei como se chama essas lojinhas em japonês, mas são aquelas lojinhas, sabe? Tipo, de esquina. Só que a loja dele é de doce, né? É uma loja de doce. É de dorayaki, né? Que é basicamente duas panquequinhas com a pasta de feijão azuki no meio, de feijão doce, entendeu? E parece ser muito bom. Só que essa loja dele é uma loja qualquer, sabe? Não é uma loja que se destaca nem nada. É só uma loja qualquer. E você vê isso do jeito que ele trabalha, sabe? Ele faz as coisas meio que no automático. E é meio que um ponto, sabe, só para estudante lá conversar, sabe? Tanto que às vezes elas meio que criticam o doce dele. E é isso. Só que um dia vem uma senhorinha e ela olha assim e vê que ele tá precisando de mão de obra, sabe? Se eu não me engano é arubaito, meio período, por conta do valor que ele oferece, sabe? Aí ela vai lá, vê e fala: Ah, eu vi que você tá precisando de pessoa para trabalhar com você, então eu quero. Aí ele vê, né, que ela é uma senhora, né? Ela é uma pessoa de idade. E no Japão tem essa questão de ser complicado para pessoas de mais idade conseguir emprego. Então acho que muito por isso, né? Tem essa questão cultural, né? Então, mas eu não sei também, porque tem muitas pessoas de mais idade que tem, né, o seu comércio ali, né, o seu comércio local. Mas ele meio fica receoso, né, porque eu não sei, ele fica meio que receoso. E aí ele fala: "Ah, a única coisa que eu posso pagar é bem pouco, sabe? Eu pago bem pouco, se eu não me engano é 500 ienes a hora. E isso é bem pouco, porque Arubaito geralmente paga 1.000 ienes por volta disso a hora. E isso, tipo, é, é o normal. Só que ele tava pagando metade disso. Só que a senhorinha fala: Não, eu aceito 300 ienes a hora. E no final, se eu não me engano, eles fecham por 200. E, cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Esse preço é um absurdo. Aí, no fim, ele dá um dorayaki pra ela. Ela vai, tipo, vai embora. E, tipo, tem estudantes ali. Aí eles veem, tipo, especialmente uma estudante que esse filme é ótimo para desenvolver personagem porque ele mostra como é o personagem, não como é, mas ele dá um panorama geral sobre o personagem com cenas tipo, muito rápidas, tipo de 30 segundos. Uma estudante que tem uma cena dela com a mãe dela, ela atrás da mãe dela, né? Mostrando, obviamente, a subserviência, porque estamos no Japão. É hierarquia, é família. E a mãe dela falando que meio que ela não vai estudar, sabe? Tipo, não falando, mas perguntando, sabe? Tipo, você quer continuar estudando? Tipo, ela fala coco, se eu não me engano, que é tipo ensino médio. Tipo, você quer ir pro ensino médio, sabe? Então você já meio que tem uma ideia de como é a vida dessa menina, sabe? Ela não é uma pessoa, tipo, com muitas condições financeiras, sabe? Então ela provavelmente ela teria que trabalhar.
tipo, deixando a escola. E isso acontece no Japão. E você ver filme japonês é ótimo para você ter noção dessas questões japonesas de cultura e de problemas sociais, tá? Enfim, tem essa estudante que vai para lá, porque ela pega, né? Ela leva para casa as falhas, né? Os dorayakis meio que saíram falhados. O dono do estabelecimento, eles juntam num saquinho e dá pra ela. Ela leva pra casa pra comer. E isso é muito forte, cara. É muito forte. Não só pelo sentido de, tipo, de social, mas tipo. Eu não sei, isso me pega de um jeito porque. Sei lá, nuances, não sei. Isso me pega de uma forma diferente. Mas enfim, no dia posterior, né? A senhora volta falando que provou o dorayaki e ela entrega pra ele, só entrega uma coisa e vai embora, que é a pasta de feijão dela, no caso. É o an dela, se eu não me engano, se esse for o nome correto. E o moço, ele meio que, sabe, tipo, sabe, porque o japonês, ele não é direto, sabe? Então, provavelmente ele ficou na cabeça, eu dei um não pra ela, mesmo não dizendo que deu não, porque o japonês é muito sutil, então ele não vai falar, você não está contratado. Ele vai dar diversas desculpas, assim, entendeu? Meio que deixando implícito que ele tá falando que tá difícil, então, sabe, pra você já ficar ciente. Mas ele meio que não entende e ele joga a pasta de feijão dela que ela trouxe fora. Só que algo na cabeça dele bate assim que ele fica numa dúvida, sabe? Ele volta e pega e prova, né? E ele adora, tipo, ele não precisa falar, nossa, que gostoso. Ele prova uma vez e prova de novo. Aí ele aceita trabalhar com essa senhora, sabe? E a partir disso, cara, é uma relação tão bonita. Por quê? Porque se desenvolve um relacionamento, não só entre os dois, mas da forma que esse rapaz vê a comida, vê o que ele tipo faz e o que ele trata para as pessoas. Porque caso você tenha o mínimo de conhecimento da cultura japonesa, a refeição é algo muito importante, né? Tanto que existe, né, a etiqueta básica de itadakimasu, né? Antes de você se alimentar, que é meio que você é, agradecendo a comida, você agradecendo, tipo, o processo dela, né? Tipo, até chegar à sua mesa. Isso é uma etiqueta básica da cultura japonesa, né? E você vê o jeito que esse rapaz começa a tratar o que ele, tipo, coloca na mesa para os clientes dele é, tipo, muito bonito. Porque, por exemplo, a pasta de feijão dele é industrializada. Ele não fabrica, sabe? Ele não faz a pasta de feijão dele. E para a senhora, isso é um absurdo. Porque você tem que fazer a sua pasta de feijão. Como assim você não faz a sua pasta de feijão? Ela ensina para ele. Tipo, e é um processo, digamos que demorado, sabe? Ele fica até surpreso, tipo, a gente vai ter que abrir cedo, tipo, bem cedo, né? Porque ele abre às 11, se eu não me engano. Então, ele vê, tipo, o processo e o jeito que ela trata o feijão, sabe? Como se eles fossem vivos, tivessem sentimentos, de fato, sabe? Eles não têm sentimentos, mas eles são seres vivos, né? São alimentos. Então, ela fala assim, seria um insulto pra eles, coisas assim, sabe? E é muito bonito a relação que essa senhora tem com o alimento, sabe? Tanto que ela faz há 50 anos, se eu não me engano, isso. E então você já tem uma ideia que ela não é qualquer pessoa, ela não tá falando coisas da boca pra fora, ela é uma senhora, ela tem uma história, sabe? E mais pra frente você vai ver ainda mais sobre a história dela. Eu não vou falar porque é um spoiler muito forte, mas é isso. E como a pasta de feijão dela é muito boa, aquele comércio começa a ter um destaque, sabe? Então as pessoas começam a vir, começam a elogiar, sabe? E é muito bom, muito bom, muito bom, cara, essa questão. Então eu recomendo muito que você assista esse filme. Eu falei muito pouco, porque eu não quero estragar a sua experiência, porque, novamente, filme japonês é uma coisa que você tem que ir ver com a cabeça aberta, porque muitas vezes eles, em comparação com filmes ocidentais, são um pouco mais longos, né? Só que por quê? Porque o cinema asiático, digamos que ele
é bem desenvolvido. Não todos, né? Mas no caso desse que eu tô citando, ele é bem desenvolvido. Ele tem cenas de preenchimento, sabe? Ele tem cenas que não necessariamente precisariam estar ali, mas elas estarem ali já te revela muito sobre o personagem ou sobre a situação. Tal como essa aí da garota que eu disse. É uma cena de 30 segundos com a mãe falando: você vai querer estudar? Sabe? E você já entende tudo, sabe? Você já entende tudo com isso. E é muito bom. Muito, muito bom esse filme. Eu recomendo você assistir. Eu vou fazer mais vídeos assim, sem roteiro, pra falar sobre esse filme. Sobre outros filmes, quer dizer, perdão. Tipo, meio assim, meio que sem roteiro, só falando só sobre o filme, pra caso você tenha curiosidade você assistir, tá bom? É isso daí. Eu espero que você assista ao filme. Ele tem disponível no YouTube pra você alugar ou comprar, entendeu? Eu não sei se tem nenhum streaming, eu acho que não. Você vai ter que comprar no YouTube ou alugar ou ver de uma forma alternativa pra você assistir esse filme, mas é muito bom. Eu recomendo você assistir. É isso daí, muito obrigado por assistir esse vídeo. Caso você tenha chegado até aqui, se inscreva no canal para receber mais vídeos sobre filmes, sobre animes, sobre séries que eu vou fazer nesse formato mais sem roteiro, tá bom? Porque eu acho que é muito interessante esse formato, porque sou algo mais natural. É isso daí, muito obrigado por assistir, até mais e tchau.